São Mateus, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Pode tomar assento. Esse texto é interessantíssimo e tem uma profundidade digna de nota, digna de nós prestarmos bastante atenção, por causa do ensinamento que está contido nesta palavra. A tentação de Jesus. O primeiro versículo do capítulo 4 começa dizendo algo interessante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste bastante atenção. No capítulo 3, no final do capítulo 3, mostra-nos o batismo de Jesus e ali um grande esplendor de glória, pois o Espírito Santo vem sobre o Senhor Jesus, na forma corpórea de uma pomba, e uma voz brada do céu: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo depois disso, dessa grande apresentação do ministério de Jesus Cristo, segue-se a tentação de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra tentado, no grego, ela traz um significado de ser colocado à prova, para que se saiba que tipo de pessoa ele é. Ser colocado à prova para que se saiba que tipo de pessoa ele é. Colocado à prova, testado. O diabo vai tentar o Senhor Jesus Cristo e a Bíblia vai dizer que é o Espírito de Deus que conduz ele para o deserto. Preste bem atenção, porque aqui existe um princípio. O Senhor Jesus, ele é o maior exemplo a ser seguido pelas nossas vidas. E há um princípio aqui:
porque todos nós passamos por tentações. Todos nós passamos por provações. E muitas vezes o diabo vem para poder nos tentar. O deserto, por ser um lugar árido, por ser um lugar de escassez, por ser um lugar onde há pouca vida, é um lugar que representa para nós as dificuldades e as lutas das nossas vidas. Preste bem atenção, Cristo passa por essa situação para ser tentado e para nos deixar um grande exemplo. O próprio Espírito Santo conduziu para aquela provação. Eu quero dizer para você que o próprio Deus é quem nos conduz para as dificuldades que nós enfrentamos, para os momentos difíceis que nós passamos. Qual é o intuito? O intuito é para que se prove, para que se conheça o tipo de pessoa que nós somos. Pois é só através das provações, é só através das dificuldades que o nosso caráter é provado e que se pode aferir a nossa fé, a nossa fidelidade diante do Senhor nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse texto, ele faz ligação com muitos textos, com alguns textos do Antigo Testamento, e algumas coisas nos chamam a atenção. No versículo 2 vai dizer que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. 40 dias, 40 noites, o número 40 não é a primeira vez que ele aparece na palavra de Deus. Com relação ao jejum, nós temos Moisés, que jejuou na presença de Deus 40 dias e 40 noites. Foi um ato sobrenatural de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse aguentar todo esse tempo. A Bíblia também vai dizer que o profeta Elias jejuou durante 40 dias e 40 noites, durante a sua caminhada pelo deserto. Também foi um mover sobrenatural das mãos do Senhor sobre a vida dele. E nós vemos aqui também Cristo jejuando os 40 dias no deserto também. Mas a referência aqui, ela é uma referência que vai além da experiência que Moisés e Elias tiveram. O que acontece aqui é que Jesus estava demonstrando para nós algo que aconteceu no Antigo Testamento, que foi a ocasião quando os espias foram investigar a terra, e eles ficaram lá na terra durante 40 dias. Durante 40 dias eles observaram a terra, e depois eles voltaram com o relatório. E vocês conhecem bem a história. Foram enviados 12 espiões para Canaã. 10 voltaram com um relatório desfavorável, fazendo com que o povo de Deus perdesse a sua fé, minasse a sua fé no Senhor, desacreditasse das promessas que Deus havia feito para as suas vidas. E o Senhor então, por causa da rebelião do povo, porque o povo se rebelou contra Deus, o povo se rebelou contra a palavra do Senhor. O povo, aquele mesmo povo que havia visto os milagres que Deus operou no Egito, na passagem pelo Mar Vermelho, no Monte Sinai, todos aqueles sinais, a água saindo da rocha, tudo isso. Agora, diante dessa perspectiva que eles tiveram a sua fé minada, e eles, então, em seu coração retrocederam, quando disseram, era melhor ter ficado no Egito. Ei,
o Senhor disse: para cada dia que eles estiveram espionando a terra de Canaã, será um ano de peregrinação pelo deserto, aonde eles serão provados. Jesus estava há 40 dias no deserto, jejuando, e a referência é com esse texto, para demonstrar para o povo israelita, e vocês vão ver que nas citações bíblicas, Jesus faz as citações referente a Deuteronômio, aonde faz a referência direta a este acontecimento, porque o povo perdeu a fé no Senhor, desacreditou na palavra de Deus. Por que Jesus foi tentado? Em Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18 tem a resposta. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Era semelhante, era necessário que ele encarnasse e se tornasse semelhante a todos nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aqui aponta diretamente para a humanidade do Senhor Jesus Cristo, que era plenamente homem e também plenamente Deus. Como homem, ele sabia o que era o sofrimento. Como homem, ele sabia o que era passar por aflições. Vejam a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Na própria tentação, vai dizer que após o período de jejum, Jesus teve fome, assim como eu e você. A Bíblia vai dizer em várias ocasiões, em uma Jesus chorou por causa da morte de um amigo, em outra ocasião, o Senhor Jesus, ele sente medo, em outra ocasião ele se entristece até a sua alma. Jesus teve sede. Lembram quando ele encontrou-se com a mulher samaritana e ele pediu a ela água? Jesus se fez semelhante a cada um de nós, e ele foi tentado, foi experimentado, testado, para que nós tivéssemos o exemplo do Senhor Jesus. Assim como ele, nós também somos tentados. Mas o texto, ele continua com a profundidade. Nós vemos aqui que o diabo, ele é o tentador. E o Satanás, ele nunca vai atacar a sua fortaleza, aquilo em que você é forte. Ele sempre vai procurar o seu ponto de vulnerabilidade. Nunca vai ser naquilo que você é forte, é sempre naquilo que é a sua fraqueza. Sabe por quê? Ele é estrategista. Enquanto nós estamos brincando de dama, Satanás está jogando xadrez. Enquanto você está brincando e pensando no momento, ele está 10 passos à frente, pensando em como ele pode fazer para poder armar laços e ciladas para a sua vida, para levar você a pecar contra Deus. E aqui, não pensem que se trata apenas de comida, não. A grande questão aqui é duvidar da palavra do Senhor. Veja o que Satanás diz a Cristo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele viu que a vulnerabilidade
no entendimento dele, naquele momento era a fome. E se não bastasse isso, se não bastasse a fome, ele tenta a Jesus também, tentando impor a dúvida: se és o Filho de Deus. Lembram quando ele chegou para Eva? O que ele diz? É assim mesmo que Deus disse? Ele chega tentando minar a palavra de Deus através da dúvida. Havia um propósito para que Jesus Cristo passasse por tudo o que ele estava ali passando. E se Jesus Cristo naquele momento usasse dos seus atributos divinos, ele então estaria fora do propósito do Pai para a vida e o ministério dele. Como Deus, ele tinha todo o direito de transformar a pedra em pão e saciar a sua fome. O pecado não é esse, o pecado é desobedecer a palavra de Deus, o pecado é duvidar da palavra do Senhor. E o inimigo, ele age assim, ele vai tentando minar a sua fé, ele vai tentando minar a nossa fé, colocando dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que isso aí é de Deus? Será que essa igreja é de Deus? Será que esse pastor é homem de Deus mesmo? Será que a minha vida tem um propósito realmente na presença de Deus? Vale a pena permanecer fiel à palavra do Senhor? Será que para satisfazer algum desejo da carne, não tem como fazer uma adaptaçãozinha à palavra do Senhor? Distorcer só um pouquinho para que eu possa me adaptar, para que a fé minada, a palavra desobedecida não pareça que está desobedecida. É isso que o diabo está fazendo. Ele está chamando a atenção do Senhor e tentando minar a sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vejam agora que eu fiz um link com o Jardim do Éden. Sim, ele foi lá e ele distorceu a palavra de Deus, a ordem do Senhor. E Adão e Eva foram enganados, desobedeceram a palavra do Senhor, não permaneceram fiéis e caíram. E nós sabemos pela palavra do Senhor que através de Adão todo o pecado passou para a humanidade, porque ele era um representante da raça humana. Era o representante da humanidade. Por isso a Bíblia vai dizer que através de um homem entrou o pecado, mas através de um homem, Jesus Cristo, nosso Senhor, entrou a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Satanás está imaginando que ele pode tentar a Cristo como ele tentou Adão e Eva, porque Cristo é o segundo Adão. Foi dado a ele uma missão por Deus Pai, ele tinha que cumprir o seu ministério, ele tinha que cumprir esse propósito, e agora o diabo tenta sutilmente desviá-lo desse propósito. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos cavar um pouquinho mais. A tentação tem 3 níveis. O primeiro nível é o nível físico. Vejam, ele vai olhar a vulnerabilidade, a fome. Nível físico. É interessante que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, de posse dos seus atributos, ele poderia, com um pensamento, fulminar a Satanás. Mas ele sabia que ele precisava de passar por aquilo tudo. Por causa de tudo que estava envolvido, por todo o peso, por todo o significado.
Como que isso demonstrava a queda do jardim do Éden e o peso que estava sobre ele agora? Como que o povo israelita retrocedeu antes de entrar em Canaã e jogaram aquela geração, jogou tudo por terra e duvidaram do Senhor e blasfemaram dele. Pereceram no deserto porque não acreditaram no Senhor. Não acreditaram na sua palavra, e agora Jesus dá uma resposta para Satanás que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Eu estou todo arrepiado aqui, meus irmãos. Glórias a Deus. A palavra está escrito, ela está num tempo perfeito e definitivo. Significa, foi escrito e permanece para sempre escrito. Esse é o significado. Está escrito e não muda. Nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Glórias a Deus. Aonde os israelitas falharam, aonde o povo de Israel retrocedeu, o Senhor agora avança e mostra para eles como é possível. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo venceu sendo homem. Eu li para vocês aqui em Hebreus. Ele se fez em semelhança de nós, para ser tentado, e por causa da tentação de tudo que ele sofreu, ele possa socorrer aqueles que estiverem também sofrendo. Glórias a Deus. O diabo viu agora que ele usou a palavra de Deus, ele tenta usar o mesmo argumento. Já que ele usou a palavra, então eu vou usar a palavra também. Não pensem que Satanás é bobo. Ele viu que Jesus teve uma primeira vitória pela palavra, e ele agora vai usar a palavra. Preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Satanás vai usar a palavra de Deus fora de contexto para poder tentar a Jesus Cristo. Quantos por aí, sendo usados pelo mesmo espírito maligno, são usados para distorcer a palavra de Deus, para poder enganar o povo? Muitas pessoas estão sendo enganadas por heresias, por erros doutrinários, que fazem com que o povo se distancie da palavra do Senhor, se distancie da obediência a Deus, que fazem com que a fé do povo seja minada, a fé genuína no Evangelho do Senhor seja minada. E as pessoas são levadas e direcionadas para uma vida de materialismo. Vejam. Então o diabo, versículo 5, o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, verso 11 e 12. Inclusive, muita gente não sabe, mas o Salmo 91 está falando de Cristo. E o exegeta desse texto é o próprio Satanás. Ei, ele entende muito mais de Bíblia do que eu e você. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, nas nossas vidas, para nos orientar, para nos dar discernimento, com essa própria palavra, o inimigo das nossas almas consegue nos enrolar e consegue nos colocar
em oposição a Deus e contra Ele, e fazendo a gente pensar que estamos fazendo a coisa correta, quando na verdade estaremos indo contra a vontade do Senhor. Veja bem, os judeus naquela época estavam esperando um Messias político, um Messias que se manifestaria no templo, que seria ali reconhecido, que seria ali então aclamado. Eles estavam esperando esse Messias. Uma das propostas de Satanás, ao colocá-lo no pináculo do templo e mandar ele pular: os teus anjos, aos anjos do Senhor, será dada a ordem para que eles te segurem e não vão deixar você cair. Apelando para um milagre. Imaginem, Cristo descendo no templo, nas dependências do templo, flutuando com os anjos do Senhor, o conduzindo. Seria a forma perfeita para que os judeus acreditassem que ele verdadeiramente era o Messias prometido. Parece bom, né? Só que a proposta de Satanás seria uma aceitação messiânica pelo povo de Israel, sem que Cristo tivesse que passar pela cruz. Preste atenção nisso. Seria uma aceitação messiânica, mas sem passar pela cruz. Jesus Cristo, então, rejeita a proposta de Satanás, mais uma vez. Vejam aqui que a tentação ela atinge o segundo nível, o nível emocional e intelectual. Vai descer no templo, acompanhado pelos anjos, será aclamado e reconhecido Messias. Estava tentando o emocional do Senhor Jesus Cristo, mas ele não aceitou. E novamente o Senhor usa a palavra. Satanás cita o Salmo 91, e Jesus vai citar Deuteronômio capítulo 6, o versículo 16. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for olhar o contexto de Deuteronômio, o capítulo 6, o colocar à prova o Senhor teu Deus ali tem a ver com a falta de fé do povo de Israel, quando eles duvidaram da palavra do Senhor, mesmo depois de terem visto e conhecido todos os milagres das mãos do Senhor, eles duvidaram, colocaram Deus à prova novamente, a sua palavra, a descrença que foi ali apresentada. Vamos voltar para o Egito, porque é melhor morrer no Egito do que morrer nesse deserto. Duvidaram da palavra do Senhor, colocaram Deus à prova. Jesus Cristo, que recebeu uma missão do Pai para o cumprimento do seu ministério, se ele usasse qualquer atalho ou se desviasse 1 milímetro que fosse do propósito do Senhor, ele estaria colocando o Pai à prova e estaria sendo reprovado no momento de provação que ele estava vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa: todos os momentos das nossas vidas estão nas mãos do Senhor. A luta que você está passando, a provação que você está passando, está nas mãos dele. Nós vimos hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, Deus faz tudo com propósito. Tudo tem um propósito nas mãos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: não saia do propósito de Deus, não saia do chamado do Senhor. Mesmo dentro das lutas, das provações e das adversidades, permaneça fiel à palavra de Deus.
Tenha em mente, você sabe quem foi que te chamou. Você sabe quem foi que te prometeu. Você sabe quem é o autor da sua fé. Você sabe quem foi que morreu na cruz do Calvário e verteu o sangue puro para poder te resgatar do lamaçal do pecado. Você sabe quem Ele é. E não é um momento de provação, de tentação, que vai nos fazer afastar da presença do Senhor, que vai nos fazer retroceder da nossa fé. Você sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida. Você sabe quem foi que te chamou. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ainda que esteja difícil a luta, ainda que esteja difícil a adversidade, ainda que Satanás se materialize diante de você para te tentar, ou para te provar, ou para fazer oposição para a sua vida, permaneça fiel. Nós vemos aqui que Jesus, Ele mostra para nós a receita. Primeiro, consagração. Ninguém fica no deserto 40 dias passeando. Jesus foi para lá por um propósito. Ele iria ser tentado e então ele jejua. Ele consagra a sua vida. Meus irmãos, se Jesus Cristo jejuou, por que nós não vamos jejuar? Por que você não jejua? Você é melhor do que o seu Senhor? Não precisa de ser o diabo se materializar na frente de muitos crentes por aí, não. Se um demôniozinho do baixo clero se manifestar e der um grito, tem muito crente que já corre. Sabe por quê? Porque não está levando uma vida de consagração. O Senhor Jesus, Ele deixou para nós o exemplo. Consagrou. Estava jejuando. É óbvio que ninguém fica em jejum sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de busca pela palavra, pois faz parte da consagração. A receita é jejum, oração e palavra. Tanto que quando Satanás chegou, Jesus vence ele pela palavra. Estava firmado, fortalecido, embora o corpo estivesse sofrendo, mas o espírito fortalecido. E pela palavra, Cristo mostra para Satanás que é possível. É possível. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, em que Jesus Cristo vai dizer que não se deve colocar o Senhor à prova, o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Olha o nível dessa tentação. O transportou para um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo, todas as riquezas, os poderes, autoridade, mostrou tudo. É óbvio que nós temos que entender que essa tentação, aqui nesse momento, ela já não é mais física, ela agora está entre o emocional, o intelectual, para a parte espiritual. Como que de um monte ele vai ver todos os reinos? É algo espiritual, sobrenatural. O diabo vai dizer para ele: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Nós
fomos criados, o propósito de Deus na criação, quando criou o homem, toda a criação e os seres humanos foram criados para o louvor da glória de Deus. O que fez o diabo se rebelar e ter essa inveja, como muitos estudiosos e pesquisadores entendem, é o querer ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. E essa é uma síndrome que está nos seres humanos. Síndrome porque não tem um sintoma só, são muitos sintomas. Sintomas de Lúcifer, de Satanás. E o principal deles, o querer ser igual a Deus. Vejam, quando Satanás tentou a Eva, ele disse para ela assim: se vocês comerem do fruto proibido, vocês não vão morrer, mas vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas prestem bem atenção, serão semelhantes a Deus. E ali o homem cai. Adão caiu porque quis ser semelhante a Deus. Agora Satanás está tentando a Cristo. E nessa tentação ele mostra o aspecto do seu caráter, o querer ser igual a Deus. Porque tudo foi criado para o louvor da glória de Deus. E agora ele diz para Cristo: tudo isso será dado a você se você se prostrar e me adorar. Toda riqueza, fortuna, bens materiais, deixa eu te dizer uma coisa, me faz lembrar aqui dessa tal teologia da prosperidade que nós temos nos nossos dias. Isso não é de hoje, né? Mas tu liga a televisão, tu liga uma rádio e não é difícil tu encontrar um pseudo pastor, ou missionário, ou evangelista, ou apóstolo que eles se dizem ser, semideuses como se consideram, pregando a teologia da prosperidade, tentando induzir as pessoas a buscar um relacionamento com Deus baseado em interesses. Não é relacionamento com Deus. As pessoas estão enganadas, estão sendo atraídas para grandes templos, lugares estão lotados, mas as pessoas estão ali com segundas intenções, com interesses que não é em buscar a Deus, mas é buscar benefícios próprios. E o chamado é extraordinário. O camarada diz assim: eu era mendigo, vivia na rua, drogado, com a vida toda arrebentada, a família toda destruída, viciado, sem nada. Aí eu fui para a igreja tal, não foi para Jesus não, ele foi para a igreja tal. E agora depois de 3, 4 meses, eu sou um empresário, tenho 10 empresas, tenho milhões na poupança, carros importados, comprei meu avião particular, tenho um helicóptero. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: teologia que não pode ser chamada de teologia, doutrina satânica. Porque o primeiro que ofereceu bens e riquezas em troca de culto foi o próprio diabo, foi o Satanás. Cristo nunca ensinou que nós andássemos atrás de riquezas. Pelo contrário, ele vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Ah, pastor, então eu não posso ter bens financeiros? Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Guarda dinheiro, barra de ouro, joias, tenha todos os bens materiais. Guarda dinheiro na poupança, em aplicações, investimento, coloca dinheiro debaixo do colchão, enterra no quintal, guarda dinheiro em tudo quanto é lugar, mas não guarda no coração, porque o coração pertence a Deus. As pessoas estão buscando ao Senhor pelos motivos errados. A riqueza e a prosperidade é um dom de Deus e Deus dá a quem Ele quer. Mas nós não servimos a Deus por isso.
Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém. Nós servimos a Deus pelo que Ele é, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos resgatados na cruz do Calvário para o louvor da sua glória. Não é com segundas intenções. Satanás tenta a Cristo com riquezas, com poder, tudo coisas que atraem o desejo dos seres humanos. Já imaginou se um de nós estivéssemos ali? Já imaginou se você estivesse ali e te fosse oferecido tudo, o mundo inteiro? Você só precisaria de dobrar o seu joelho e prestar uma adoração a uma entidade. Quantos estão entregando as suas almas para o diabo por causa de bens materiais, por causa de coisas desse mundo, se distanciando da palavra de Deus, se distanciam do chamado, se distanciam do propósito do Senhor. Tudo isto te darei, se te prostrares, me adorares. Jesus respondeu: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Glórias a Deus. Jesus resistiu ao diabo pela palavra. Eu já vou encerrar. Jesus resistiu ao diabo pela palavra e deixou para nós o exemplo. Adão e Eva estavam no paraíso e havia ali um contraste. Sabe por quê? No paraíso, Adão e Eva podiam comer praticamente de tudo que eles quisessem e tivessem vontade, menos o fruto que Deus proibiu. O resto, tinham tudo. Jesus no deserto não tinha nada. Adão e Eva tinham a companhia um do outro. Jesus Cristo estava sozinho no deserto. Adão e Eva estavam num paraíso. Coisa linda, criada pelo próprio Deus. Um lugar de delícias, um lugar maravilhoso. Jesus estava no deserto, lugar de escassez, um lugar de morte. Adão e Eva fracassaram no paraíso. Jesus Cristo venceu no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Jesus nos deixou o exemplo. É possível vencer. Adão caiu no paraíso. Jesus venceu no deserto. E deixou para nós o exemplo a ser seguido. Jejum, oração, palavra, estar no centro da vontade de Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo e entender que a sua vida está sendo conduzida pelo Espírito. Não dá ouvido às tentações do inimigo, porque elas vêm para poder tirar o nosso foco e muitas vezes são propostas sutis. Parece até coisa boa, mas no final vai nos distanciar de Deus. Estejamos ligados para não cairmos nas estratégias do diabo. E eu já vou encerrar. Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. A Bíblia vai dizer, versículo 11, encerrando: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus Cristo demonstrou aquilo que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos de ter resistência.
Jesus resistiu firme. Nós também precisamos de resistir, permanecer na consagração, orando e buscando a face do Senhor, cumprindo os propósitos de Deus para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que o diabo se retirou, ele foi embora, humilhado, derrotado, e os anjos do Senhor vieram e o serviram. Deixa eu te dizer uma coisa: depois da luta, depois da provação, vem a bonança, vem a vitória, vem a resposta de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração da amada igreja